Quando da Segunda Guerra Mundial, o Brasil se fez presente com cerca de 25 mil homens e mulheres do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, que integraram a Força Expedicionária Brasileira, a FEB. No dia 21 de fevereiro de 1945, há pouco mais de 80 anos, aconteceu a tomada do Monte Castelo, que representa um dos momentos mais simbólicos e heróicos da participação do Brasil no conflito. Eu sou William França e é com um dos autores do pedido para que a Câmara realizasse uma sessão solene em homenagem a esses militares que participaram daquele momento da história que eu converso agora com o deputado Pedro Ayrara, que representa Minas Gerais pelo PRD. Deputado, seja muito bem-vindo ao Palavra Aberta. Muito obrigado, William. Sempre uma honra, um prazer estar aqui com vocês. Como é que surgiu a ideia de fazer essa homenagem? Eu sei que os 80 anos são importantes, mas deve ter alguma questão a mais, por favor. Olha, eu tenho a felicidade de ser ex-integrante das Forças Armadas. Eu fui da Força Aérea Brasileira, me formei na Escola Preparatória de Cadetes do Ar. Antes disso, estudei no Colégio Militar de Belo Horizonte, que é uma instituição do Exército Brasileiro, e também sou bombeiro militar, então faço parte das Forças Auxiliares. E quando a gente fala da história do Brasil, esse é um capítulo pouco conhecido por grande parte da nossa população e é um capítulo heróico. Foram mais de 500 vidas brasileiras que nós perdemos na Itália, tanto por terra quanto por ar também, com o nosso primeiro grupo de aviação de caça. E o brasileiro ele precisa saber olhar para isso, valorizar e reconhecer. Foram pessoas que morreram em nome da democracia, da liberdade, para que a gente não tivesse a tirania, né, avançando por todo mundo, em especial sobre o Brasil. E a gente está falando do único país da América Latina que enviou um contingente para poder lutar na Europa e lutar principalmente por aquilo que a gente mais preza, que é a liberdade e a democracia que a gente tem hoje. Eu citei os 80 anos porque foi a data em que houve a tomada do Monte Castelo. Conta, já que o senhor está se dispondo a contar um pouquinho da história, explica para a gente o que foi essa ação da tomada de Monte Castelo. Foi uma ação muito complicada, porque Monte Castelo ele era uma espécie de ambiente fortificado. Como a gente tinha uma posição muito desfavorável das tropas aliadas, porque a gente estava numa posição baixa do terreno, já havia sido feitas sucessivas tentativas da tomada desse monte, mas não era possível avançar porque os alemães eles estavam em posições mais altas, estavam entrincheirados. Então existiam muitas metralhadoras, a artilharia era muito pesada, mas aí a gente conseguiu, graças a toda essa bravura brasileira, a gente conseguiu avançar nessas posições em uma ação que ela ficou reconhecida mundialmente. O Brasil é uma das pouquíssimas unidades, é a única unidade na América Latina que ele tem condecorações, inclusive presidenciais, dos Estados Unidos, reconhecendo a bravura dos nossos combatentes. E pelos céus também, a gente tinha o nosso primeiro grupo de aviação de caça, também o nosso grupo de ligação, que fazia o combate nos ares. Então foram combates extremamente bem sucedidos, a gente pôde voltar para o Brasil como uma tropa vitoriosa e principalmente entender que a história das nossas Forças Armadas tem também esse capítulo, que é um capítulo de muita luta, de muito sacrifício, mas sobretudo de muita glória. Carinhosamente, esses militares que participaram deste combate ou de toda a guerra são chamados de pracinhas, né? E essa sessão solene contou com a presença deles. Como é que foi o evento, por favor? Hoje a idade dos pracinhas, daqueles que ainda estão vivos, é uma idade já bastante avançada, né? Você imagine que à época a maioria deles tinha entre 20 a 24 anos, a gente já está com 80 anos da vitória, então a maioria daqueles que estão vivos, praticamente todos já tem mais de 100 anos. A gente tinha a previsão da presença do Tenente-Coronel Nestor, que é um dos nossos heróis de guerra, combateu inclusive em Monte Castelo, mas por uma situação de saúde, ele já está com 108 anos, ele não pôde estar presente, mas nós tivemos muitos parentes desses combatentes, tanto os que estão vivos quanto aqueles que já se foram. Então a gente teve, por exemplo, a presença da filha de uma enfermeira brasileira na Segunda Guerra Mundial, a gente também teve a viúva também de um dos nossos combatentes, a gente teve a presença de filhos, de nora, de genros. Isso é muito bonito porque se a gente não multiplicar essa história, infelizmente, isso não é ensinado da maneira como deveria nas nossas escolas, a gente não pode ser uma nação que realmente sabe construir um futuro. Se a gente não puder ter esse olhar carinhoso e reconhecedor do nosso passado, a gente obviamente está sujeito a cometer os mesmos erros. Então é um momento importante
importante e principalmente para o nosso povo brasileiro, ele entender que a história das nossas Forças Armadas, aqui a gente tem uma dificuldade muito grande em entrar nesses capítulos da nossa história, porque existe uma espécie de um ranço, um receio muito grande devido ao período da ditadura militar, e a gente tem que entender que, para muito além dessas questões que já aconteceram, a gente tem esses capítulos de realmente as nossas tropas indo inclusive para outros continentes para lutar pela nossa soberania e principalmente pela nossa liberdade. O senhor, nesse momento, ao falar desses eventos, o senhor está um pouco emocionado e eu assisti a apresentação. No momento, o senhor ficou emocionado. Te traz uma emoção falar desse evento? Com certeza, porque acho que quando a gente pensa assim, em pessoas que perderam suas vidas, brasileiros, em nome de algo que eles realmente acreditavam enquanto nação, isso é algo muito forte. Eu acho que a gente está num momento extremamente polarizado, que as pessoas estão extremamente raivosas, e o verdadeiro patriotismo, a gente saber enxergar e olhar essa nossa nação como pessoas que querem um bem comum, que querem crescer, que querem o nosso território, o nosso povo, eles consolidados, a gente precisa entender que quem realmente foram os heróis e as heroínas da nossa nação são essas pessoas que se sacrificaram lá. Então é com um carinho muito grande. Hoje, quando a gente verifica, por exemplo, lá na Itália, crianças italianas que conseguem cantar a nossa canção de expedicionário, que é um dos símbolos da nossa Força Expedicionária Brasileira, a gente vê o tamanho da gratidão que aquelas pessoas têm pela gente. E a gente precisa entender isso. Eu fico muito feliz que a gente esteja no momento que no Brasil a gente revisita as nossas matrizes, as curriculares nacionais, as nossas bases de ensino, e é fundamental a gente fazer uma discussão muito importante sobre os nossos povos originários, nossos povos indígenas, sobre também as nossas matrizes africanas também, que foram fundamentais para a constituição da nossa história, mas é também importante a gente se debruçar sobre a nossa história militar, que também é uma história que garantiu que a gente tenha hoje esse modelo, que é um modelo, apesar de todos os nossos problemas, um modelo democrático, um modelo constitucional, um modelo de Estado de Direito realmente, né, consolidado, forte, que permite que todos nós estejamos hoje aqui num ambiente como esse, de um Congresso Nacional. E esse ambiente militar, ele se construiu ao longo de mais de 200 anos, né? Que a história não começou agora, não é isso? Com certeza. Quando a gente pega a própria formação das nossas Forças Armadas, quando a gente volta lá para Guararapes, e o mito fundante das nossas Forças Armadas, ele se confunde com o próprio mito, né, da origem do nosso povo, enquanto essa fusão de raças, enquanto todo esse processo de miscigenação, a gente tem que entender também que o papel das Forças Armadas até hoje é um papel fundamental. Muitas pessoas acham que o papel das Forças Armadas se resume a questões como essas, de intervenções em conflitos armados. Mas eu gosto sempre de destacar que existe o papel das Forças Armadas no nosso Profesp, que são os programas de formação do esporte, no nosso PAR, que é o nosso programa de atletas de alto rendimento, na questão da distribuição de vacinas, no acesso a povos que estão isolados, como povos originários, povos indígenas, na evacuação aeromédica, na Operação Colhida, que acolhe essas pessoas lá da Venezuela, na Operação Taquari do nosso Rio Grande do Sul. Então, as nossas Forças Armadas, elas executam um papel fundamental para o crescimento do nosso país, para muito além dessa questão de soberania. Então, se a gente consegue ter a maturidade de entender a importância disso e de entender que isso é mais uma política pública, um serviço, uma corporação, são forças a serviço do nosso país, são instituições de Estado, não de governo, certamente a gente está mais apto a compreendê-las e também contribuir nesse processo, que obviamente é um processo coletivo. Deputado Pedro Ayrara, eu agradeço muito a sua participação, nosso tempo se encerra. E fica aqui no meu agradecimento e a homenagem da equipe da TV e de toda a comunicação da Câmara a esses bravos brasileiros. Em seu nome, a gente repassa essa homenagem também. Com certeza, a gente agradece muito. A gente tem um jargão dentro do militarismo que ele diz o seguinte, né? Glória a quem nos sucedeu e honra a quem nos sucederá. Então, que todas essas pessoas que fizeram a história antes de nós, todos esses veteranos de guerra e pessoas que contribuíram para que tivessem a democracia que a gente tem hoje, que eles possam ser reconhecidos, valorizados, porque eles são parte fundamental, imprescindível da nossa história. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu conversei aqui com o deputado Pedro Ayrara sobre os 80 anos da participação brasileira num dos episódios fundamentais da Segunda Guerra Mundial. Quer saber mais detalhes sobre essa proposta sobre a qual tratamos aqui? Acesse o nosso portal na internet, câmara.leg.br, e as nossas redes sociais. Para rever e compartilhar este programa, busque o canal da Câmara no YouTube. Muito obrigado por sua atenção.